Você sempre teve vontade de abrir uma empresa, de criar um negócio só seu e não sabe como? Eu vou te ajudar nesse vídeo. Eu sou o Chuck, esse é o Diário de um Founder e a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que vão te ajudar aí a criar uma empresa do zero, a começar um negócio. Vamos definir um baseline aqui, que a gente está falando de um século muito avançado de tecnologia, a gente está falando de coisas que hoje são possíveis, que não eram possíveis antigamente. Então a gente já tem aí muitas ferramentas, coisas do tipo que a gente vai tratar nos próximos tópicos, que ajudam muito, né? Que conseguem fazer com que você tenha uma equipe de design e um software só, não precisa de time de design para começar alguma coisa. Você consegue fazer várias coisas aí com poucas ferramentas que antes dependiam de pessoas e serviços muito mais complexos. Vamos setar isso como base do nosso discurso para a gente começar a falar dos tópicos. Dito isso, a gente já desmistifica aquele ponto de eu preciso de equipes grandes para começar uma empresa, eu preciso de muita gente, eu preciso de ferramentas sofisticadas. Não, tem ferramentas aqui por um preço que você paga no seu Netflix, você consegue fazer muita coisa. E mesmo assim, antes de existirem essas ferramentas, vários negócios foram criados de maneira mais despretensiosa, com menos dinheiro e se tornaram grandes empresas e grandes negócios que hoje aí estão faturando milhões. Não usa isso de muleta. Então vamos lá, a pergunta de milhões: como criar um negócio sem dinheiro? Isso é o que todo mundo quer saber, né? Então o primeiro passo para isso é validar a sua ideia. Validar a sua ideia, validar a sua tese, para daí ela em algum momento virar empresa, né? Primeiro você não tem nada, você tem uma tese de que você resolve algo. Então a gente falou, tá em algum card, num canto por aqui, que a gente falou num vídeo sobre MVP, que é a técnica para validação de tese, de validação de negócio, que a gente explica muito bem como ela funciona no detalhe, mas você vai usar muito dela aqui, porque você precisa entender, basicamente, se tem pessoas dispostas a pagar um preço que você precisa cobrar para ser viável o que você está fazendo, o que você está resolvendo de problema, e se isso vai conseguir fazer seu negócio parar de pé, se isso vai conseguir fazer ele virar uma empresa. Então essas formas, né, essas técnicas para fazer isso, a gente explica bastante nesse vídeo. Então isso vai ser fundamental para você entender se seu negócio aí de fato tem mercado, né, se ele tem gente disposta a pagar por ele. Confirmando isso, você tem um pouco mais de assertividade na hora de criar um negócio, né? Você consegue ter um pouco mais de garantia, mas ainda não é uma certeza que vai funcionar. Inclusive tem vários outros passos. Dado isso, a gente vai falar de alguns pontos importantes quando você está começando a criar um negócio, você já está ali nessa fase de ideação e tudo mais. A gente vai tratar alguns pontos agora. E lá vamos nós! Primeiro deles, como ter uma ideia de negócio? Isso é uma pergunta que é muito recorrente. Cara, eu sou louco para empreender. Como que eu faço? Como que eu tenho uma ideia de negócio? Como que eu tenho ideia de empresa para criar uma empresa? Como que eu faço isso? A pergunta por si só não faz sentido, né? Como que eu trabalho minha mente para ter mais ideia? Não existe isso. Isso não é uma coisa que não tem sentido nenhum. Mas vou tentar desmistificar também um pouco esse assunto. Não existe manual para ter boas ideias, mas existe como você treinar seu pensamento para conseguir enxergar fraquezas, enxergar oportunidades em cima de algumas pendências, alguns gaps, alguns processos quebrados que você vê no dia a dia, que você se depara, seja trabalhando, seja vivendo, seja no seu dia a dia normal aí. Você entende algumas coisas que, cara, tem uma oportunidade aqui, ó. Ninguém tá olhando para isso ou não estão fazendo tão bem, talvez tenha uma oportunidade de resolver esse problema melhor. E isso pode virar um negócio. Você não consegue trabalhar sua mente para ter ideias, mas você consegue trabalhar sua mente para ser um pouco mais crítico, um pouco mais analítico, enxergar as coisas de maneira mais a ver oportunidades em alguns lugares onde a pessoa só enxergaria problema. Então o resumo é, você consegue enxergar oportunidades, esse exercício você consegue fazer. E daí nisso você vai entendendo, em uma hora ou outra pode ser que saia uma ideia boa daí. E isso pode ser que vire um negócio. Dado isso, validou e tal, fez sentido, você encapsula e vende esse serviço, esse produto. Mas isso tudo partiu de uma necessidade que você está resolvendo. Então você não tem que criar uma ideia mirabolante para uma empresa, você tem que criar uma maneira boa de resolver um problema. É isso que a pessoa vai comprar. Outro ponto, valide sua ideia antes de sair torrando dinheiro. Não vou entrar de novo no mérito de MVP, que eu já falei que tem um vídeo, a gente já pôs um card aqui, mas é importante salientar o quão isso é fundamental, quanto isso vai evitar se prejudicar, evitar pôr dinheiro numa ideia furada. É muito importante validar isso, é muito importante. A gente tem a mania de... eu não vou contar minha ideia de negócio pra você, senão você vai roubar minha ideia e vai fazer antes de mim. Cara, ideia sem construção, ideia sem plano de execução, não vale nada. Ideia vale 10 centavos a bacia, não vale nada. Você tem que fazer o quê? Você tem que compartilhar, você tem que ouvir crítica, você tem que pegar pessoas do ramo que você talvez tá tendo ideia para criar um negócio, alguém que tá trabalhando nesse ramo, alguém tem essa dor, e fala, cara, tô pensando nisso aqui, isso aqui, o que você acha? Pô, faz sentido, cara. Bicho, pagaria pra ter isso aí pra resolver meu problema. Não tem coisa melhor pra validar uma ideia do que alguém falando que, cara, eu pagaria por isso, sabia? Mesmo antes de existir o produto, já tem gente querendo comprar, com intenção de compra. Isso é a maior validação que possível.
Daí assim, um exemplo que eu dou sempre aqui é o Airbnb, né, em relação à validação, que antes de ter uma plataforma gigante, muita gente trabalhando lá, uma rede de parceiros imensa, começou alugando colchões nas casas dos founders ali para validar se fazia sentido. Eu começar a oferecer um serviço que já existia, porque já existiam hotéis desde sempre, mas eu estava oferecendo um serviço, uma alternativa para um serviço, uma solução melhor na minha cabeça para um serviço que já existia tem muito tempo. Então eu peguei uma necessidade, peguei uma solução criativa para o mesmo problema e comecei a entender se aquilo tinha fit para o mercado, se pagariam por isso. Nada mais é do que validar a ideia antes. Então você precisa fazer isso. Isso vai ajudar você a não se estrepar. Falamos um pouco sobre ferramentas baratas, coisas muito tecnológicas hoje que ajudam bastante a gente. Então uma outra dica é abusar de ferramentas gratuitas, principalmente. Existem toneladas de ferramentas hoje que uma versão gratuita dela te ajuda demais. Antes você não sabe, você aí, jovem que está me assistindo, não sabe a dificuldade que era criar uma logo de uma empresa antes. Era difícil. Quando eu criei a primeira logo da Mark, foi Paint com PowerPoint e tal, e saiu essa maravilha aqui, ó. Hoje é uma coisa mais simples do mundo, você ter 20, faz um prompt, tem 20 logos lá, você escolhe o que faz mais sentido, muda estilo, muda não sei o que, muda fonte, tudo com prompt. Então assim, isso não era possível há um tempo atrás, hoje facilita muito. Você tinha que talvez contratar um designer para ter uma mínima logo do seu aplicativo, do seu software. As ferramentas gratuitas hoje em dia, elas ajudam demais nesses processos iniciais e tal. Nada substitui, tá? Um bom profissional. Nada substitui um bom profissional, mas dado o recurso que você tem disponível, faz muito sentido você extrapolar ali, você usar dessas ferramentas, abusar dessas ferramentas aí para quando você tiver um negócio rodando, você ter uma equipe de design, você construir sua marca, isso é importante também, mas tudo no seu tempo. E a última dica antes da gente encerrar é sobre marketing. Então você precisa ter um marketing mais criativo no começo, com baixo investimento, porque você não vai colocar dinheiro ou vai colocar muito pouco dinheiro. Muitas vezes você vai pôr um recurso seu próprio, né, um tempo seu criando alguma coisa. O que vai ajudar você nesse começo muito é o conteúdo, a criação de conteúdo. O marketing orgânico, né? O acesso orgânico, criar conteúdo, escrever sobre, fazer vídeo, isso tudo vai ajudar muito no começo, tanto para validar a sua ideia, para conseguir expor sua ideia para mais pessoas, quanto para conseguir extrair ali alguns acessos e conseguir seus primeiros clientes. Muitas vezes a gente começa com Family and Friends, que a galera fala, que basicamente é pessoas conhecidas, eu começo a expor, né, o que eu tô fazendo. Alguns deles têm fit com o que eu tô vendendo, porque às vezes eu vendo uma coisa, por exemplo, que quase qualquer pessoa física pode comprar. Porra, beleza? Então eu vou falar para meus amigos que eu tô vendendo, vou falar para meus familiares que eu tô vendendo. Eles vão ser meus primeiros clientes, geralmente. Depois isso vai extrapolando, né? O boca a boca, eles vão indicando, você vai construindo conteúdo, você vai falando na sua rede social. E isso vai te ajudando muito no começo. As primeiras vendas, elas são muito importantes para coletar o feedback nesse início, para modificar um pouco o seu serviço, seu produto, para deixar ele com mais fit ainda no mercado. E daí depois, quando isso for tracionando, quando você entender que já tá resolvendo bem a dor, você começa a investir um pouco de dinheiro, que já vai estar vindo, né? Já tem retorno, já tem os primeiros clientes. Daí esse dinheiro vai entrando de novo para você conseguir investir em marketing, investir em campanhas, investir em tráfego, e daí sim você vai escalar o seu negócio e conseguir fazer com que as vendas aumentem cada vez mais. Grana curta é a melhor ferramenta para fazer a criatividade funcionar. Então é isso. Espero que esse vídeo traga algum insight que te ajude a tirar aquela ideia antiga do papel, ou pelo menos para extrapolar ela com amigos, entender se faz sentido. E toda semana saem vídeos desses por aqui. Então se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha aí com os amigos que também talvez consigam tirar alguma ideia dele do papel. Nunca tirou porque falta algum empurrãozinho. Deixa um comentário do que você gostou, alguma crítica construtiva no vídeo também é muito interessante pra gente construir os próximos. E é isso. Valeu, até a próxima.